Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje quero conversar com vocês sobre os avanços tecnológicos que ocorreram aí ao longo do mundo que mudam o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vê avanços acontecendo e não entende como que aquilo ali pode impactar diretamente a gente. Eu até separei aqui algumas coisas para poder listar e falar para vocês, porque eu não quero esquecer de nada. Mas esse assunto me veio na cabeça justamente porque a gente teve a SpaceX, né, a empresa de foguetes aí do Elon Musk, né, que fez uma nova manobra, né? Primeiro ela aprendeu a fazer o foguete a dar ré, e agora ela está conseguindo ainda estacionar ele, ou seja, conseguiu colocar ele parado diretamente na base, no lugar correto, tudo perfeito. Bom, foi uma viagem que ele fez, né? Mandou, foi lá, ficou 10 minutos, voltou, aí teve uma outra aeronave que foi junto, né, junto desse foguete, e que ficou lá 1 hora no espaço. Na hora que voltou, reentrou na Terra como previsto, mas acaba explodindo, que é normal pelas previsões dele no momento, né? Então tem diversos testes aí que eles estão fazendo para poder evoluir isso. O grande ponto dele, o grande objetivo dele, obviamente, a gente está falando aí de uma exploração mais concreta no espaço, né, e com custos mais baixos, com viagens mais rápidas uma entre a outra. Cada vez que você consegue efetivamente trabalhar isso, você tem avanços significativos, né? Então, o homem mandou alguém para o espaço com um objetivo, não foi simplesmente vai para lá e vamos falar que eu consegui mandar. Tem funções por trás disso, seja, né, ajudar na questão dos satélites, da manutenção em satélites que estão lá, e esses satélites ajudam a gente na agricultura, ajudam a gente nas previsões climáticas, ajudam a gente nas comunicações, né, e a gente vai tanto de telefonia, quanto, por exemplo, de internet que tem também. E ajuda, por exemplo, no GPS. O GPS, hoje em dia, ele é feito, né, totalmente via satélites. E o fato do envio de satélites para o espaço ter ficado cada vez mais barato tem permitido um GPS cada vez mais preciso, um GPS cada vez mais funcional. E isso popularizou. Lembrando que o GPS foi criado inicialmente para fins militares e evoluiu absurdamente. Hoje ajuda a gente o dia inteiro. Quem aí vive para poder se deslocar na cidade sem colocar para poder ver como é que está o trânsito? O GPS que calcula isso. A gente tem também as próprias câmeras dos smartphones, né? Eu estou aqui gravando, ela começou com um avanço tecnológico feito, né, justamente para os sensores que engenheiros da NASA começaram a fazer. E isso aí foi permitindo uma popularização, uma redução de custos e aí até chegar nos telefones de toda a população. A gente também tem aquelas espumas viscoelásticas, né? Aquela espuma que tem memória que a gente fala, né? Então que está lá no seu colchão, que está lá na cama, no seu sofá, no banco do carro, tudo isso aí que te dá mais conforto, que te dá mais qualidade, aí também foi feito pensando lá para o espaço. A gente tem os filtros de água, olha só que coisa mais simples, né? Foi desenvolvido porque lá no espaço não tinha acesso a uma nova fonte de água e passou-se a ser necessário, né, ter um filtro ali portátil para poder tratar aquela água e aí, obviamente, né, a própria urina, né? E aí, efetivamente, os astronautas terem como beber ali. E, obviamente, a gente traz isso para nossa casa e a qualidade da água melhora. Obviamente, a gente vai ter, então, melhoras de qualidade de vida, de saúde, aí vai expandindo também, nessa sequência, o tempo de expectativa de vida. Então, tudo isso aí vai interferindo. São pequenas coisas que vão somando. A gente tem painéis solares. Olha só, a gente está na época das energias solares aqui embaixo, né, aqui na Terra. E como é que surgiu primeiramente? Surgiu por lá, né? Então surgiu para poder ter energia, né, uma fonte de recarregamento de energia no espaço. Afinal, não tinha como ter muitas outras coisas, né? A gente está no meio de um vácuo, não tem muita alternativa. E o painel solar seria algo que funcionaria muito bem, e foi assim que começou. Então, a gente tem diversos outros itens de roupas, lentes e por aí vai, e são avanços tecnológicos derivados dessa exploração espacial. E, obviamente,
né? Esse é mais um avanço. Isso aí reduz custos absurdos em diversas coisas para o reaproveitamento dos foguetes, né? Claro que ainda tem muita fase, eles estão em fase de testes, né? E tem que correr todos os testes corretamente, mas o fato de ele ter conseguido voltar com ele ali para a base, ainda que tenha tido alguns problemas aí nesse caminho, por exemplo, danificado um pouco a base, danificado um pouco o foguete, essas coisas, obviamente esse custo de já ter recuperado esse foguete é muito menor agora, né, já está ali na base da SpaceX, é muito menor do que se ele tivesse que pegar esse foguete que estaria lá em algum deserto aí por aí afora, ou até mesmo no mar, né, e levar ele para a base. Então, são avanços que vão permitindo, a gente tem diversos avanços tecnológicos que muitas vezes a gente pensa, isso é inútil, isso aqui não serve para mim, isso aqui não vai mudar a população, estão torrando dinheiro aqui sem sentido, e que na verdade existe todo o impacto em cadeia para frente. E aí que é o grande ponto que a gente tem que refletir. Muitas das vezes as coisas acontecem em cadeia. Então não é porque a gente resolve fazer uma coisa que vai ser só aquilo ali, vai desenvolvendo várias outras. Então, por exemplo, eu resolvi escrever meu livro. No que eu resolvi escrever meu livro, eu acabei precisando de um editor. Eu acabei precisando de um editor. Fui lá, fui olhar, precisei de um fotógrafo para poder tirar uma foto para colocar no livro. Então, vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E é isso, é interessante, porque olha só, o fato de eu ter querido escrever um livro para vocês, para poder passar um pouco de conhecimento, ter uma nova forma de comunicação, colocar um pouquinho das coisas que eu quero falar para fora, né? Isso fez com que eu movimentasse a economia de diversas formas, né? Porque eu contratei o editor contrata aí um revisor, contrata também um design gráfico e contrata uma gráfica, né? Então tudo isso aí vai, tem toda essa escala. Fez eu também contratar um fotógrafo, e aí para poder contratar o fotógrafo, acabei tirando na hora do almoço, eu fui lá e tive que ir num restaurante. Então, assim, tudo isso aí vai puxando. São situações interessantes que a gente vai vendo e são vários os efeitos. E, obviamente, né, com o dinheiro que eu gastei para o editor, que eu gastei para o fotógrafo, né, isso aí vai gerar outras coisas, porque eles vão fazer outras coisas com esse dinheiro, então vai gerando a escala. O efeito cascata vai seguindo, né, e ele acontece no mundo financeiro, acontece no mundo tecnológico e ele acontece em toda a nossa vida. Então pensa um pouquinho nisso, onde quer que você está indo, para onde quer que você quer chegar e quais que são os impactos que você está tendo no meio do caminho, e aí você traz isso, né, de uma maneira para você poder pensar como que você pode otimizar efetivamente tudo aquilo que você está fazendo. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.